Alô, galera do esporte de peso. Estamos iniciando mais um momento, mais um episódio e hoje, de forma muito especial, tenho a honra de receber um alagoano que fez história. Campeão mundial pelo Flamengo em 1981, ao lado de lendas como Zico, Andrade, Adílio, Nunes. Um filho de Alagoas que brilhou no maior palco de futebol mundial. Seja bem-vindo, Peu. Prazer enorme tê-lo aqui no Agreste Alagoano, no esporte de peso em Arapiraca. Boa tarde. Jânio Nilton, para mim é uma honra estar aqui, presente em Arapiraca, nessa cidade que eu tanto gosto. E é um prazer participar e contar, das nossas histórias que nós já passamos. É uma honra estar aqui em Arapiraca. Pois é, o Peu, camisa 10, que tanto jogou aqui contra o Asa, pelo CSA, enfim, uma referência muito grande que logo saiu, foi para o Flamengo do Rio. Mas assim, eu gostaria de saber logo inicialmente, Peu, como é que foi a tua infância ali no Mutange, em Maceió? Nos conta um pouco dessa história. A minha infância, graças a Deus, foi uma infância boa, porque meu pai e minha mãe vieram trabalhar no Mutange, porque antigamente ali era como se fosse uma chácara, um negócio, um sítio, Uma família, né? Aí tinha o campo do CSA e eles vieram para tomar conta do campo. Aí a minha mãe era lavadeira, meu pai era roupeiro, era vigia, era o zelador, era tudo do campo. E eu sou o sétimo filho, dessa família, da Dona Maria e do seu Antônio. E quando eu nasci, em 1960, eu já me criei lá nesse ambiente, que para mim foi um ambiente bom, onde eu conheci muitos jogadores, convivi com eles diretamente. E para mim foi muito bom. Eu tenho uma infância ali no Mutange. Já comecei a aprender a chutar bola ali. Eu quando eu tinha meus 4 anos, 5 anos de idade, a minha função era tomar conta das bolas. Aí eu ficava tomando conta, as bolas saíam, eu tinha que ir lá e pegar e mandar de volta. E ainda tinha que contar depois, Tinha 10 bolas. Fazer a conferência, Peu? E tinha que conferir, senão meu pai pegava pesado. Então, até isso, eu passei por isso, onde já comecei a aprender a chutar bola para mandar de volta. Aí fui vendo ali vários jogadores, eu lembro bem do time que era Zé Luiz, Gaguinho de Sergipe, Tonho Lima e Eric, timaço do nosso azulão. Era Chumbinho, Duda e Canhoteiro. Um ataque ótimo. A zaga era Ciro, Paranho, Bibiu e Walter, Walter Cid. Então eu lembro desses times aí. E para mim o CSA ganhou muitos títulos, Eu convivi ali naquilo, lá no Mutange, convivia com os treinadores, com os jogadores, eu nasci no campo, dentro do campo, literalmente dentro do campo. Quando eu fui agora tirar uma segunda via da minha certidão de nascimento, era o endereço do campo, Avenida Major Cícero de Góes Monteiro, 2591, que era o endereço do nosso CSA. Lá no Mutange. Lá no Mutange. Eu nasci e parto em casa. Então, eu nasci dentro do campo. Nasceu dentro do campo. Peu, a gente já pode, inclusive, falar um pouco da situação atual do Mutange. Como é que você se sente depois de ter nascido ali, ter vivido toda uma infância, ter construído toda essa relação ali e ver hoje o Mutange na situação que se encontra? Acabou. O Mutange hoje, a nossa realidade é que fechou. A Braskem agora é a dona, E ela usa como ela quer lá. Então, o nosso Mutange, aquele Mutange que a gente pegava os nossos caranguejos, tirava sururu, pegava preá, essas coisas, manga, coco, Essas coisas aí já era. A gente tem que agora se contentar com morar em outro local. O CSA foi para uma área que está precisando
de mais projetos, principalmente de ônibus, Transporte. Transporte lá para onde ele está hoje. Por isso que, até para chegar um jogador de base lá, se o cara se quiser ir lá, o jogador hoje, se quiser chegar aonde está o CSL, tem que gastar quase R$100 diário. Né? Não é pai... Inviabiliza isso. Inviabiliza, né? Não é todos que têm tira a condição. proximidade. Principalmente daqueles jogadores mais... Daqueles meninos mais pobres, que jogam mais bola, esse não tem condições de ir lá, não. É verdade. Que é, de fato, de onde sai, né? De onde sai verdadeiramente o produto, né? O produto bruto nosso está desses meninos que jogam mais bola do que usam o celular. É verdade. Ô, Peu, você falou de uma família de 7 filhos. 10. De Eu sou o 10. sétimo. Você é o 7º. É. Então, assim, literalmente um time de futebol, né? Futebol. Um time de Ele futebol. dividiu certinho. Foi 5 mulheres, 5 homens. É? 2 homens, 4 homens jogaram futebol. Profissionalmente. Profissionalmente. Que é o Mandazinho Caranguejo, né? Caranguejo. Que é o mais velho. Jorge Siri. Eu e o Chico. E o Chico. O Jorge jogou com o Mané junto, no mesmo time do CSA. O Siri e o Caranguejo. E o Caranguejo jogaram junto. Eu joguei junto com o Jorge Siri e com o Chico. E com o Chico. Né, que para mim, eu acho que, se for ver, de 4 irmãos que jogou no mesmo time, todos eles foram campeão pelo time, né? Acho que é uma... Isso dá um prazer grande, né? É um prazer grandíssimo. Para mim, muito grande. Eu mesmo fui campeão. E quando eu comecei, de tanto eu ficar ali, me criei praticamente na beira do campo, eu comecei a fazer uma diferença no futebol já muito cedo. E quando eu comecei no Sub-15, hoje não pode. Hoje eu acho interessante que lá nos anos 70, eu tinha 13 anos, mas já jogava no Sub-15. E fui campeão no Sub-15 com 13. Com 13. Com 14 e com 15. Aí subi para o juvenil, né? Que hoje é Sub-17. Fui campeão com 16 e com 17. E com 17 também fui campeão no Sub-20. Então foi uma trajetória assim avassaladora mesmo, ganhando tudo. E eu fazia a grande diferença, né? Já no meio mesmo que eu tendo 13, mas contra a 15 eu já fazia uma diferença. Eu acho que por eu ter tanto contato com bola, né? Vendo os jogadores profissionais ali pertinho de mim jogando, e a gente ficava realmente... E assistindo muito jogo, eu assistia muito jogo. O jogo lá no Mutange, aqui de Arapiraca, eu vinha para tomar conta do material, tinha Saci, né? Tinha Saci, tinha esses caras que jogavam pelo Asa, Adeildo, que depois foi pro CRB. Isso, você já acompanhava, ajudando os bastidores ali. Eu já vi esses caras jogando aqui pelo Asa contra a CSA aqui e lá. Realmente a gente vai aprendendo pela qualidade dos caras. E, de fato, isso gera uma relação, uma essência, o prazer do clube, a alegria de poder viver toda uma história. Rapaz, eu sou tão CSA, eu lembro que eu tinha uns 11 para 12 anos, e houve uma briga lá de um treinador, o Jereba, o Gerson. Gerson que foi um grande goleiro. Gerson que viveu aqui em Arapiraca, ele era o treinador do Sub-17 do CSA na época. Eu joguei com o Jereba. É isso mesmo. Já no ex-combatentes. Ele já depois foi residir em São Miguel, mas ele viveu toda uma vida também aqui em Arapiraca. Inclusive, né, é bom a gente falar, né, porque a primeira casa que o meu pai fez fora do Mutange, em frente do campo, ele saiu de dentro do campo para morar em frente. Sim. E essa casa de frente do campo, quem deu toda a madeira foi ele. Da fazenda do pai dele aqui em São Miguel dos Campos. São Miguel dos Campos. A gente veio de caminhão pegar toda a madeira aí. E eu vim no caminhão. Eu lembro porque eu vim no caminhão também. Então, para mim, é uma honra. Mas ele fez uma coisa que eu não gostei, como Azulino. Sei. Ele brigou lá e foi para o CRB. E levou nesse daí, ainda levou junto com ele Jorge Siri, meu irmão. Levou um pacote. Levou Roberval Davino, César Goleiro, Capeta, Jeová, Paulinho. Então esse jogador tudinho podia ter estourado lá no CSA. Aí eu até falei para minha mãe, né, menino, eu falei assim, mãe, não vamos dar comida mais ao Jorge não, porque ele foi pro Galo.
vamos dar comida a ele mais não. Ao Siri, né? Ao Siri, é. Aí depois ele voltou, né? Mas César, Roberval, tudinho estourou lá no Galo, Jeová, né? Então esse pessoal começaram lá no CSA. E o César já pegava muito, foi um dos grandes goleiros, mas... né, que já se foi, mas era um cara... Extraordinário. A gente conversou preliminarmente hoje pela manhã e eu te falei que eu tive o prazer de buscar o César lá nos bastidores do Parque São Jorge, no Corinthians, com Adilson Monteiro Alves pai, com Adilson Monteiro Alves filho, e trouxe numa ponte, numa conexão direta. São Paulo, Arapiraca. Né, e o César veio para jogar no Asa. Tivemos esse privilégio de ter no elenco do Asa um dos maiores goleiros da história do futebol de Alagoas. A gente presta essa homenagem ao César, que para mim foi um grande goleiro, um grande ser humano. E era vizinho lá do bairro. Ele era ficava entre Mutange e entre Monparto, em uma ladeirinha que se chamava Gruta do Padre. Ele morava ali. E a gente, né, mas ele sempre estava lá no Mutange. E o César, para mim, é um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. A gente presta essa e o mais curioso é que o César jogou num domingo no Maracanã, titular do Corinthians, vivendo aquela democracia corintiana com Sócrates, com Vladimir, Zenon, com Zé Maria, Zenon, Caçapava, né? Casa Grande. E 15 dias depois... o César estava aqui no Asa. Né? Houve uma indisposição lá, ele não ficou satisfeito, quis sair. Enfim, você falou dos seus irmãos, Peu. Todos eles ainda vivem? Não, já faleceu. O Manuel Caranguejo já faleceu, mas ainda está vivo. O Joyce Siri, o Chico e o Bal, que não jogou futebol. Mas o resto está tudo vivo. E tem um primo meu também que se criou junto com a gente, né? Que o pai e a mãe dele faleceu e o meu pai pegou para criar, que ficou como irmão. Irmão praticamente, o Cícero, né? O Cícero também está vivo também. E o Cícero fazia parte da base, junto com o Mané Djavan, que jogava junto com ele também lá na base. Djavan é o nosso ídolo da música. Né? Ídolo da música também, foi atleta da base do nosso Azulão. Entendeu? Essas coisas aqui. Porque você sabe muito do CSA. Eu sei porque eu nasci ali no Mutange, eu via isso todos os dias, eu estava ali olhando, estava vendo. Né? E para mim, quando tinha Copa do Nordeste, que os jogos eram no Mutange, ainda lembro bem do time do Guarani, do Hélio Senna. Era um time que treinava uma vez por semana, o CSA dava o campo para ele treinar. Eu ficava lá vendo os treinamentos dele. E eu era pequenininho, mas já era, né, observador. Ele tinha um atacante chamado Misso. Misso, eu lembro. Cabeludinho. Cabeludinho. Aí eu lá fora vendo o treinamento, eu dizia, ô treinador, não tá vendo esse centroavante aí treinando, não é? Bota ele de titular, rapaz. O senhor é doido? E o Misso realmente... Que era o Hélio Senna. Era o Hélio Senna. Quer sair, seu neguinho? Nada, rapaz. O cara é bom, rapaz. Você é doido? Eu lembro do Misso. Aí o Misso depois estourou lá no Guarani. E o CSA, eu lembro que o CSA fez uma troca no Misso por 10 bolas, mais 10 chuteiros, negócio ali, e trocou e pegou o Misso lá no Guarani. O Misso fez grandes jogos pelo nosso Azulão, foi campeão também. E eu era fã do Misso, fiquei fã do Misso. E na minha história, o meu primeiro jogo pelo time profissional, eu entrei no lugar do Misso. O Misso machucou o ombro, estava no primeiro tempo, CSA contra Volta Redonda, um jogo de brasileiro, né? E o CSA estava perdendo de 2-0 num primeiro tempo, assim, negócio de uns 30 minutos, o Misso machucou. Aí o treinador falou assim, o treinador olhou para o banco, não ia me botar, porque eu não era centroavante, eu era meia. Só que quando ele olhou para o banco e perguntou, não, vamos, cara, peraí que eu vou botar aqui a chuteira. Aí ele, tem alguém pronto? Eu estou pronto. Mas eu estava lá no banco, mas estava com a minha chuteirazinha amarrada, estava tudo certinho comigo. Aí vai, tu entra lá. Faz o que você quiser, vai, entra. Aí eu entrei, primeira bola que eu peguei, fiz um gol, depois o Joyce fez outro gol, já acabou o primeiro tempo 2-2. Aí no segundo tempo nós ganhamos de 4-3 o jogo do Volta Redonda, e nesse time do Volta Redonda tinha vários jogadores mais velhos,
e que tinha jogado em Flamengo, em Botafogo, em Vasco, e os caras ficaram tudo bravo comigo na hora do jogo. Porque hoje já não pode mais falar, mas antigamente os caras, ó, neguinho, vou lhe quebrar, tá correndo demais, isso aí que, tá aí eu nem escutava os caras, só joguei. Mas quando o jogo acabou, teve um campeonato eu joguei no Flamengo, joguei no Vasco, e eu vou falar de você lá. Que naquele tempo não tinha, hoje essa facilidade de internet, essas coisas, né? Mas ali... Até chegar a notícia lá, né? Demorava às vezes. Mas graças a Deus, os caras dali já começaram a falar que tinha um meiazinho bom lá em Maceió. Lá em Maceió. Ô Peu, como é que tá o Siri e o Chico lá em Maceió? Siri tá bem, o Siri formou-se. Eu encontrei Siri. Tem 3 faculdades, né? Encontrei Siri, eu fui a Maceió, resolver alguma coisa, de repente encontro Siri todo de terno, gravata. Terno e gravata. Uma elegância, eu digo, não é ele, não. É ele mesmo, é elegante. Não, ele mas ele sempre simpático, agradável, isso. né? Até eu falo pra ele, João, que negócio é esse que tu não sente calor, não? Aí ele fala assim, é um mistério. Eu digo, tá bom, tá certo. E Chico também foi um grande jogador, né? Foi bem, fez muitos gols, principalmente no clássico, né? E o Chico, ele tem van de turismo, aí faz turismo lá. Ah, o Chico. Que legal, a família toda encaminhada, né, Pedro? Graças a Deus. Isso é muito importante. Quem foi a primeira pessoa que acreditou no teu talento, Freda? Rapaz, porque é o seguinte, a gente sabe que o CSA dava oportunidade, né? Mas a minha oportunidade, eu creio que ela surgiu mais por falta financeira, que o CSA ficou um tempo sem dinheiro. E veio um treinador chamado Paulistinha. Que jogou no Botafogo, E o Paulistinha gostou muito da minha... Assim, de mim, né, jogando. Ele falou assim, eu vou lhe dar oportunidade. Você vai? Eu digo, vou, Sebastião. Só que eu era novo, tinha 17 anos, mas eu vou, sim, vou. E eu já comecei a jogar, comecei fazendo gols. E aí isso foi em 77, aí joguei mais um pouquinho em 78, né? Mas o CSA tinha alguns dirigentes que era contra Zezinho, era contra o pessoal da casa. Então eles mesmo falavam, para o ano vou trazer um lateral esquerdo para barrar Zezinho, vou trazer um zagueiro para barrar o Café, trazer não sei o quê. Mas os caras da casa sempre jogavam. Né, que a qualidade realmente era uma qualidade, era tanta qualidade que o Luiz Felipe, né, Scolari, disse que o melhor lateral que ele já jogou foi o Zezinho. Mas quando ele fala isso, ele não está mentindo, não. Zezinho falecido, né? Falecido, Zezinho. Jogador muito, de alto nível. De alto nível. Agora, cá para nós, e Deus o tenha, era chato dentro do campo. Rapaz, eu acho que está faltando esse tipo de atletas. O futebol perdeu com isso, né? Ele olhava para os atacantes que ele ia marcar, vem para cá, para ele marcar, ainda vou lhe driblar, ainda vou levar a bola para o ataque e ainda vamos fazer o gol. A provocação. Isso aí, o futebol tem perdeu que ter. Muito. O futebol tornou-se muito mecanizado, né? Muito... E outra coisa, o pessoal estão jogando o futebol como o futebol fosse um negócio delicado, mas esquece que futebol é uma competição. Imagina o que é que falou o técnico na sua primeira oportunidade. Entra e faz o que você sabe fazer. Você sabe, se vire. Então, futebol... Mas hoje em dia é tudo... Não, futebol... Técnica, tática, contato coisa pessoal. Que tem que entender, futebol é competição, é competitivo. Então, o que eu puder fazer para tirar algum jogador do outro time do sério e ele não conseguir jogar aquilo que ele sabe, é válido, né? E eu lembro que eu joguei com um jogador, rapidinho aqui, chamado Pinheirense. Pinheirense foi do Náutico, jogou na Ferroviária, Botafogo, jogou em vários times ali em São Paulo. E o Pinheirense era um jogador que batia muito. Ele sabia bater, mas sabia jogar. O Pinheirense era muito bom. Só que o Pinheirense era um cara assim... Eu achava o Pinheirense assim um cara inteligente. Por que inteligente? Ia jogar Ferroviária contra o Grêmio. Aí ele ligava para os caras que jogou lá no Grêmio para procurar saber o nome da esposa do Renato Gaúcho, do Cuca, dos caras que ia jogar o Bonamigo e tal. E o jogo, e eles ganharam do Grêmio em São Paulo, que eles tiraram o Grêmio nas oitavas de finais do Brasileiro de 83, eu acho que foi
Foi 83, foi 84 que eles tiraram o Grêmio. A Ferroviária tirou o Grêmio. E ele disse que quando chegou, ganhou lá de 1-0, quando chegou lá no Rio Grande do Sul, ele já estava tudo decoradozinho, já sabia o nome da mulher do Cuco, o nome da Para fazer mulher, a provocação. para fazer a provocação para os caras não jogarem nada. Certo. Aí naturalmente, devia olhar, cadê aquela fulana gostosa? Ele falou assim, Renato, a tua mulher fulana de tal, bota a ponta em tu, meu filho. Tu não sabe disso não, é? Aí o Renato não conseguiu jogar, de tão bravo que ficou com ele, que não conseguiu jogar. Nem Renato, nem Cuca. Ele disse que o jogo já acabando, né? Ele disse que viu os caras combinando um com o outro. Olha, quando o jogo acabar, nós vamos pegar ele. Então é isso que é o futebol. Essa essência, essa coisa muito... Isso, né? Não teve violência. Isso é uma guerra para se ganhar um jogo. Né? Eu acho que o futebol está perdendo essa parte. Eu lembro quantas vezes o Paranhos mandava recado para... Era Saleira. Salê. Falei, ó, Salê, nem vem aqui, não sei o que e tal. Salê, não, eu vou passar, não sei. O Salê vive hoje, está aqui em Arapiraca. E o torcedor gostava disso, rapaz. Foi um dos grandes atacantes que eu vi jogar. O torcedor gostava disso. Peito esplêndido, espetacular. A gente falava hoje pela manhã sobre, por exemplo, chuteiras, né? A modernidade do futebol atual, o custo que é uma chuteira moderna, porque hoje em dia o cara dá um chute e já quer uma chuteira igual a do Gaúcho, igual a do Fenômeno, igual a do Zico, igual, né, assim. E assim, tu lembra da tua primeira chuteira? Minha primeira era uma chuteira Sobra que eu peguei, não sei qual foi, não sei se foi Robert Rodavino, que ele era lá da base, e eu era mais novo que ele, e eu pegava a chuteira dele, porque ele tinha um pé pequeno, né? Aí dava no meu. E era a chuteira gaeta. Era a chuteira gaeta, que era toda de couro, só que as traves não tinha. As traves era sola, que cortava bem redondinha assim, botava aqui e pregava com brocha. Com brocha. Mas eu era o cara que levava as chuteiras dos jogadores para o sapateiro consertar. Arrumar. Era o seu Dema, lá em Bebedouro. Aí o Paranho, Bibiu, Jaiminho, lateral, os caras falaram assim, Peu, diga a ele que deixe duas brochas saindo assim para eu pegar os caras. Para pegar os caras. tinha isso também. E hoje em dia não é isso. Hoje em dia o menino dá um chute e já se sente... Chuteira de silicone, de fibra, de não sei o quê. Né? Eu acho... Um negócio que eu acho mais assim, que eu acho um absurdo, é de ouvir as estatísticas de um jogo. O time chutou 28 bolas para gol, mas só 5 que foi dentro do gol. É muito pouco. É uma diferença. É por isso que tem poucos gols, né? Então é muito pouco. E hoje, quando você vê o cara que acerta um chute dentro do gol, o goleiro passa vexame para tirar. Porque acho que ele está tão acostumado que a bola nunca vai para ele pegar, que quando vai uma, é difícil. Inclusive, isso tira o brilho até dos goleiros. Porque dos goleiros. A gente falou sobre Zé Luiz Requeijão, sobre Adeildo, sobre Gerson, o Jereba, tudo mais. Mas assim, os caras eram espetaculares, né? Os goleiros voavam, faziam defesas espantosas. Voltando a falar do César, o César é o único goleiro que eu joguei contra ele que não ficava... Porque os goleiros todos, quando o cara ia chutar, ele, não deixa não, deixa chutar não. Já o César não, o César ia, deixa chutar, pode deixar que eu pego, deixa ele chutar, né? Hoje confiança. Né? Confiança, qualidade. Qualidade grandíssima. Né? Você falou do Paulistinha. Então, de fato, foi o Paulistinha que viu o seu talento inicialmente? Foi. O Paulistinha chegou no CSA 77 e o time não estava legal. Aí ele que me deu a oportunidade para mim jogar. Aí eu entrei no time, fiz os gols, nós ganhamos. Mas depois voltei para o banco de novo. Né? Tinha que esperar um pouco. Mas eu acho que hoje, se fosse hoje em dia, que o pessoal faz de tudo para ver se vê de jogador, né? Eu acho que eu teria estreado pelo time profissional com uns 16 anos. Né? Que eu acho que eu já tinha condições para jogar, porque quando eu fazia coletivo contra o time profissional, com 16 anos, sempre eu me destacava.
Peu, se o Paulistinha chegasse aqui agora, o que você diria para ele? Diria para ele que eu ia agradecer pela confiança que ele teve de me colocar em um jogo de Campeonato Brasileiro contra jogadores que muitos conhecidos que tinham jogado em Flamengo, em Vasco e tal, e eu lá no meio deles, e eles dando trombada em mim, quando eu corria, os caras me trombavam, derrubavam, ninguém fica quieto. Eu ali senti que eu mexi com os caras, né? Porque eles estavam jogando muito tranquilo, ganhando o jogo de 2-0, e eu entrei, aumentei ali, né, a rotação daquele jogo, e nós já acabamos o primeiro tempo 2-2, e ele que me ensinou uma coisa: quando você está no banco, entrou no jogo, a primeira bola, se for longe da área, pega, entrega. Não perca a primeira bola, que é muito importante. Para ganhar confiança. Agora, quando chegar perto da área, ameaça tocar e pode driblar os caras, faz o que você quiser, e invente. E eu virei, no meu início de carreira, eu virei um especialista em entrar assim, faltando 15 minutos, 5 minutos, e fazer gol e virar jogo. Isso marcou bastante no meu início. Cara, qual foi o momento mais difícil da tua carreira, Peu? E como você superou esse momento? Qual foi o mais difícil? Rapaz, o momento mais difícil foi quando eu estava iniciando já nos anos no 80, aquele ano que a gente foi campeão, que eu acho que aconteceu um episódio, né, que o treinador não gostou e começou a me colocar para treinar dia de jogo. Ele achava que eu era muito rápido, para eu treinar no dia de jogo, para poder os outros jogadores para poder me acompanhar. Os caras não estavam, ele disse que não estavam me acompanhando. E eu, muito novo, não tinha experiência. Mas se fosse hoje, não. Dizia para ele: não posso fazer isso. Você tem que treinar mais os que não estão me acompanhando. Não era eu. Isso para mim foi prejudicial. Porque e no dia de jogo? Eu tinha que treinar. Tinha que treinar. E porque na reta final do campeonato eu não estava mais aguentando jogar o jogo todo. Jogava meio tempo, com muito esforço, mas eu acho que o CSA poderia ter sido campeão até mais fácil naquele ano, né? Se eu tivesse um trabalho mais sério, assim, mais voltado para mim mesmo, porque depois que eu não quis tomar um dope para jogar contra o Asa aqui, ele veio com esse negócio, porque o jogo do Asa aqui, eu tinha que tomar um dope para poder jogar. Eu digo: não, eu não vou jogar. Se for para tomar dope, eu prefiro ficar no banco. Prefiro ficar no banco. E fiquei no banco. Só que o Asa, com Freitas, com Rômio, com Carioca, com Passa-Passa, com Timácio. Aí o Asa fez 2-0 muito, muito rápido. O Asa fez 2-0. Aí quando chegou assim uns 35 minutos, ele mandou eu aquecer. Isso do primeiro tempo. Aqueça ali para você entrar já para ir aquecendo para o segundo tempo. Aí eu fui lá, alonguei um pouquinho e tal. Aí aqueci e fui lá. Aí quando chegou assim aos 42, vai lá, entra logo agora para poder. Aí eu entrei no jogo. Primeira bola que eu peguei, já driblei o zagueiro, driblei o goleiro e fiz o gol. Foi 2-1. Aí a mesma bola bateu a saída, apertamos a bola, o goleiro foi quebrar, a bola foi pro Reciri. Reciri bateu de longe mesmo, fez o gol. Acabou já o tempo 2-2. Aí quando a gente saiu do campo, aí ele chegou perto de mim assim: você tá com sorte demais? Eu digo: não, sorte não, Zé. Eu tô sem dope. Tá sem dope. Eu tô sem dope. É o talento próprio, né? Eu tô sem dope. E nós viramos o jogo nesse dia. Ganhamos do Arra de 4-3, eu acho. Foi um jogaço aqui, um jogaço. Foi um jogão de bola. Aí, depois desse episódio, ele começou a querer que eu treinasse mais. Isso dia de jogo, né? E eu, né, para ser, né, obediente e sem conhecimento, hoje eu não ia. Né? Eu ia lá e treinava antes do jogo. Isso eu fui perdendo a minha força, o meu preparo físico, deixando em uma hora que não era para ser gasto, era para ser gasto lá no campo. É verdade. Hoje pela manhã a gente rodou aí na cidade e almoçamos aqui no Dom Luiz, né, com o empresário Seu Luiz, Supermercado São Luís, e assim, é notório, Peu, o quanto as pessoas te reconhecem, né?
em via pública, seja na praça, no parque, no restaurante, enfim, o que significa para você esse reconhecimento? Eu fico assim, eu acho que tudo aquilo que eu fiz, né? Quando você começa a fazer as coisas bem feitas, ela vai repercutir muito, principalmente para quem gosta de futebol, porque quando o cara gosta de futebol, tem muita gente que é CRB, que é asa, o pessoal quando me vê, né, eles dizem, poxa, Peu, aquele jogo seu, aquele... Então, para mim, isso é muito bom, eu gosto Inclusive, disso. hoje pela manhã, a gente teve um regatiano que se declarou regatiano e olhou para você e disse, Peu, você me fez muita raiva, né? Muita raiva, é isso mesmo. Eu acho que... Então, essas coisas que a gente sabe que fez tudo bem feito. E se voltasse, eu faria tudo de novo. Agora, nunca menosprezei torcedor nenhum, nem torcida nenhuma, nem time nenhum. Sempre fazia meus gols, vibrava, ia lá para o meu lado, tá certo? Mas sempre com muito respeito. Teve um dia que, quando jogou o CRB e Flamengo brasileiro de 81, para mim é um momento inesquecível, foi quando eu fiz o gol pelo Flamengo. Contra o CSA? Não, contra o CRB. Repelé, acho que tinha uns 50 a 60 mil pessoas no campo. Aí, quando eu fiz o gol, eu disse, vou correr pro lado do CSA, né? Sim. Só que naquele momento que eu fiz o gol, que eu olhei aqui, ouvi o campo todo vibrando. Não foi só um lado. Sim. Até quem era CRB vibrou com o gol. Porque foi um golaço e foi um gol de um cara que nunca tratou mal torcida nenhuma. Isso é legal, né? Isso é muito importante. A gente falou sobre isso também. A importância da boa convivência. Boa convivência. Um cara inteligente que vem pro jogo, faz o gol, mas trata todo mundo bem. Respeitando. Com respeito. O pessoal vai o CRB, meu irmão, se não tivesse o CRB, como é que você ia me conhecer? Como é que você ia dizer, rapaz, esse cara fez gol no Galo? Então eu tenho que respeitar e sempre tratei bem. E tinha jogadores que vinham atrás de mim todo jogo, já sabia que o Deco, o Paulo Roberto, primeiro vinha o Deco, se eu passasse tinha o Paulo Roberto Guilhardi. Guilhardi, isso mesmo. Começou aqui no Asa, quer dizer, começou não, ele em Alagoas jogou primeiro no Asa. Primeiro no Asa, então tinha ele, que tem uma lembrança dele, ele faleceu também, né? Mas tem uma grande lembrança dele, que ele falava, Peu, fiquei com um pedaço da camisa do Flamengo na minha mão, que quando eu fui fazer o gol, eu puxei, ele saiu me agarrando e eu puxando ele ficou com um pedaço da camisa na mão. Para mim é uma coisa impressionante. Paulo Roberto Guilhardi, grande figura, foi um zagueiro vigoroso. Muito bom zagueiro. E não tinha uma técnica apurada, mas era de muita força. E depois foi um técnico que trabalhou aqui em várias equipes do nosso futebol. Em algum momento, assim, nas dificuldades, veio aquele desejo de dizer, porra, vou parar com isso, não estou mais com saco para isso. Teve algum momento assim? Não, eu acho que o futebol para mim é um negócio impressionante, porque o futebol... Para você ter uma ideia, eu esqueci de contar, vou voltar rapidamente aqui. O futebol, para mim, assim, eu posso até falar profissionalmente, vamos dizer que seja profissionalmente, começou quando eu tinha 11 anos de idade. Eu estava no Mutange, eu morava lá no Mutange, e um sábado à tarde chegou lá um time de meninos, assim, da minha idade, 11, 12, 15 anos, né, para treinar lá no Mutange. E nesse dia, eu estava escalado para vender raspadinha, que a minha mãe vendia raspadinha, que era uma pedra de gelo, que tem aquela maquinazinha. Passava raspando. Né? E eu estava escalado para vender. Era o meu dia de ficar lá, porque a minha mãe vendia isso. Eu ia ficar lá, que ela ia lavar roupa, cuidar da roupa do CSA, que ia ter jogo no outro dia. Aí eu falei, mãe, sério, eu fico lá, mãe. Eu fiquei lá. E é um negócio impressionante. É só Deus mesmo para explicar. Porque naqueles 2 times que foram para lá, só deu 21 jogador. Faltou um jogador. E eu tava lá... Aí você já foi escalado para jogar. Aí o cara não... Oi, nego, quer jogar aqui?
Eu digo, rapaz, é o seguinte, eu tenho que falar com minha mãe, né? Ela deixa, eu vou, porque hoje eu estou aqui, escalado aqui, para vender aqui. Aí a minha mãe fui lá, falei com a minha mãe, não, pode ir jogar, vai que eu vou para lá. Pronto, aí fui lá, treinei, foi um treinamento, a gente fez o treinamento, tal. Aí na época o seu Roberto Brito tinha até um hotel dele lá na praia da Avenida, né? Aí já me levou para casa dele, já fui, fez o cara, que naquele tempo não tinha shopping, não tinha nada. Aí fez o cara dono de uma loja lá, abrir para comprar uma esteira para mim, comprar uns negócios para eu jogar no outro dia, né? Aí eu disse, agora eu vou para casa, não, você vai dormir lá em casa. Aí eu fui dormir na casa dele, ali perto ali daquele salgadinho ali. E aí eu fui dormir na casa do cara. Só que para mim, dormir na casa dele não foi muito bom, porque eu era acostumado... No seu cantinho ali? A dormir em esteira, né? Aquelas esteiras de palha que tinha, né? Sei. Eu dormi ali em casa, cheguei lá, botaram eu numa cama, num colchão tão fofão, tão bom que era, que eu nem dormi direito. É verdade. Então, para mim, foi um início. Aí já fui jogar, no outro dia ainda fiz o gol, ganhamos de 1-0. E esse jogo foi no Repelé, preliminar lá de São Domingo e Galo, de CRB. Aí eu sei que já fiz a festa, aí eu... Inocente, você sabe que inocente não. Assim, sem maturidade, sem maldade nenhuma, né? sem nada. Aí o cara perguntou, olha, agora você não vai ser Pelezinho, não sei o que e tal. Conta aqui pra mim, você come o quê? Em casa, quando tá em casa? Rapaz, quando tem comida, tem come. Quando não tem, a gente come banana verde, cozinha, frutapão, essas coisas e tal. E ali, a primeira dama ouviu, né? Aí já foi lá em casa no outro dia, e eu fiquei ganhando um dinheiro na época já para alimentação, para essas coisas, né? Então, para mim, foi um negócio... Foi o futebol que sempre me deu isso aí. É verdade. Tu lembra do primeiro título, assim, profissionalmente falando? Meu título foi 80, que quebramos a hegemonia que o CRB tinha ganho 4 anos seguidos, e nós conseguimos quebrar, que é um negócio impressionante. Tem alguns torcedores azulinos que quando me encontram, tem um que é médico da Santa Casa, doutor Edivaldo. Ele disse, eu na época eu tinha uns 11 anos, por aí, 12 anos, e o meu pai CCA doente. E ele dizia assim, rapaz, esse RB vai ganhar 5 vezes. Aí o pai falava, não, esse ano nós temos o PEU para a gente quebrar esse negócio. E graças a Deus foi um ano que eu fiz um campeonato excelente mesmo, que era proteído para o Flamengo em junho de 80. Mas o nosso presidente João Lins disse, não, o PEU não pode sair agora. Vamos ter que ser campeão primeiro para depois o PEU sair. Aí eu só fui para o Flamengo em janeiro de 81. Porque o campeonato durava praticamente 6 meses, né? E aí a gente foi campeão. Era duradouro, porque era 3 turnos, 3 turnos, quadrangular final. Isso. Aí a gente ganhamos o campeonato, para depois em janeiro aí eu fui. E ele insistiu muitas vezes por ir para o Fluminense, né? Que o João Lira era Fluminense doente. João Lira. Quando você conquistou esse primeiro título em 80, na emoção, na alegria da conquista, você se lembrou de quem? Se dedicou a quem esse título? Rapaz, esse título eu dediquei à minha mãe, que era uma torcedora azulina, grandíssima mesmo, e daquela... que a mãe sabe tudo. Aí eu chegava em casa, aí ela perguntava, quanto foi o jogo? Aí eu dizia, mãe, já sei, perdeu. Aí quando você já sabe que perdeu, porque quando ganha, você diz, ganhamos, é diferente. Então ela era uma... É a reação, né? A reação, a resposta vem automática, né? Mas é isso. Se você pudesse voltar um dia da sua carreira, qual seria e por quê? Rapaz, se eu pudesse voltar a ser campeão mundial de novo, era bom demais, porque para mim foi um título que marcou bastante pelo time que nós jogamos contra, né? Que era um time que ganha 2 anos sem perder jogo, e muito favorito. Era tão favorito que um dia antes do jogo, quando a gente foi lá reconhecer o gramado, logo depois a gente viu eles. E passamos junto.
se cruzamos na entrada do campo. E eles olhavam para nós assim, os caras... Porque o jogador menor dele tinha 1,80 m. Olhava com desprezo. Olhava para baixo assim, eu achei esses caras... Aí ele falou, teve um que falou assim, poxa, um time desnutrido, né? Aí o Guilherme falou, tô dizendo que vocês são time desnutrido. Então, parece que foi um negócio combinado que todo mundo falou a mesma coisa na mesma hora. Amanhã eles vão ver o que é isso para ele. E foi um jogo que o Flamengo dominou o tempo todo, com 3-0. E todo mundo jogou bem. O Nunes fez uma partida, para mim, foi uma das melhores partidas que eu vi o Nunes fazendo até hoje. O primeiro gol, ver que ele vai lá atrás ajudar o Júnior, coisa que ele nunca fez isso na vida dele, mas foi lá, ajudou, roubou a bola, deu o Mozo deu o Zico, ele correu, o Zico jogou a bola lá na frente dele. E ele ainda fez o gol. Foi um negócio impressionante. É uma coisa de campeão mundial, um negócio que marca bastante. E outra coisa que é muito mentira, isso é muito mentira, que o pessoal fala, time da Europa não gosta de ganhar esses títulos mundial, não. Para ele tanto faz, né? Mas se você vê a foto dos caras, a tristeza dos caras, quando perdeu, para nós é impressionante. Olha para lá. Olha os caras que dizem que não gosta de estar ganhando o título mundial. Não dá importância. Aquela cara de tanta tristeza, de tanta... Então, para mim, foi um título que marcou bastante. Qual foi a maior amizade que você viveu no futebol? Rapaz, graças a Deus, eu fui um cara que sempre fui bom de grupo, fiz muitos amigos. Eu tenho o Zico, eu tenho o Júnior, eu tenho Raí, tenho Boiadeiro. Então, eu tenho muitas... No futebol, eu fiz muitas amizades. Amizades que hoje, os caras vêm, ligam para mim hoje, aí, como é que tá? Preciso o quê? Eu digo, não tô bem, não precisa nada não. Isso é para mim, não tem dinheiro que pague. Tem dinheiro que paga. Você vê os caras ligando, o coisa ali, Raí, Boiadeiro, Zico, os caras ficam ligando, tudo bem, tudo bom, como é que tá? Vai vir quando por aqui? Quando você quiser vir, você diga. Então, para mim, isso não tem... Isso é o que a gente ganha do futebol, né? Essas amizades que fica, que pendura. Adílio mesmo, Adílio não é amigo meu, Adílio não ficava um dia sem estar falando comigo. Com você, né? E é um cara que me ajudou bastante quando eu cheguei lá no Rio. Foi o cara que deu o primeiro passe para eu fazer o meu primeiro gol no Maracanã, foi ele que deu o passe. Então, eu sou muito grato, eu agradeço a Deus porque os times que eu joguei, deixei muito amigo mesmo, deixei vários amigos. E a melhor coisa do mundo que tem, Janildo, é você voltar onde você passou. Isso, e ser bem acolhido. Isso para mim não tem dinheiro que pague. Nada paga um negócio desse. E você chegar hoje no Flamengo... você passou, é um negócio impressionante. É verdade. É impressionante. Você isso chega é muito lugar gostoso. Onde você passou. Isso é gostoso demais. Você chega num Flamengo, chega num Botafogo de Ribeirão Preto, chega... Rapaz, que negócio impressionante. Você falou, e eu acho que isso causa uma emoção muito grande, mas, de fato, como foi chegar ao Flamengo naquele momento? Olha, pai, porque é o seguinte, deixa eu te contar uma coisa aqui. O CSA, quando eu joguei no CSA tinha Alberto Leguelé, tinha Alberto Carioca, tinha outro jogador... O Carioca era um volante, Era um volante. Era. Esses caras tudinho... O segundo volante, esses caras... O Alberto, o outro jogador... E o Leguelé jogou aqui no Asa também. Foi da base do Flamengo. E eu perguntava a ele todo dia, Alberto, como é lá, a base lá, como é bom, o time é bom. Tá, e o Zico, tu conhece o Zico? Eu conheço o Zé Alberto, eu conheço o Zico. Eu treinava muito contra o Zico lá, é médio, rapaz. Aí eu que era um cara que eu gostava de treinar muito, né? Aí você sabe que tem aqueles jogadores, não sei se é inveja, se é brincadeira, mas porque esse Peu treina tanto. Aí eu falava assim, eu treino não é para CSA, não. É para um Flamengo, é para um São Paulo, é para uma coisa assim. Eu tô aqui, mas já tô pensando lá. Eu falava para os caras ficavam meio...
Aí eu sei que quando acabou o nosso jogo, CSA e Ferroviária na Taça de Prata, aí quando acabou o jogo aqui, nós ganhamos o jogo, aí quando a gente saiu lá fora, aí o Alberto Carioca, né, foi lá e falou, Peu, vem cá, ele tá aperreado. O que esse Alberto quer? Diga, Alberto, fala. Olha, tem um olheiro do Flamengo que tá lá fora, que tá aí. Eu digo, para com esse negócio, porque eu perturbava muito ele, né, perguntando como era a Gávea, como eram as coisas. E você achou que fosse para lhe motivar? Uma brincadeira dele, uma coisa. Brincadeira. Eu falei, Alberto, para com isso, Alberto. Não, tô falando sério, porque o cara tá aí mesmo. Aí olha ali, quando eu olhei, o cara tava lá, um bicho grandão. Eu digo, o cara eu não sei quem é esse cara, mas vamos lá. Eu vou lá, bom. Aí eu cheguei lá, o cara falou, eu sou o Sebastião Lazzaroni. Opa. Tô de olheiro, já vi 6 jogos seus, 6 jogos, e eu aprovei você para você ir para o Flamengo. Aí eu digo, olha, para com a tua brincadeira, para com isso, rapaz. Não, é sério, o negócio é sério mesmo. Você vai, negócio, não, vamos, né? Mas sem acreditar, que era, né? Eu digo, pô, esse cara veio atrás de mim. Ele disse, agora vai vir amanhã aí o meu presidente, o Eduardo Mota, mas o Joel Tepes, que vai vir acertar para tu ir. Eu digo, tá bom, vamos embora. Se chegar aí, eu vou. Aí eles vieram, mas o Jolida não quis me vender naquele momento, porque tinha que ser campeão. Aí depois, em janeiro, foi que eu fui. Mas foi bom, eu acho que não... Para um jovem que nasceu ali no Mutange, na simplicidade de vida que você acabou de declarar, aí chegar no Flamengo, encontrar Zico, Júnior, Adílio, Andrade, aquela turma toda, a grandeza do Flamengo, né? Porque assim, proporcionalmente, naquela época já era uma coisa muito assim, diferente. Bem distante, muito diferente. Teve algum momento que você imaginou assim, se eu vou dar conta dessa porra aqui, será? Rapaz, o mais interessante, quando eu cheguei lá, nem o Zico estava, nem o Tita, nem o Júnior. Estava na seleção brasileira. Que antigamente a seleção reunia, ficava uns 15 dias, né? Treinando, jogando para lá. E nesse tempo que os caras estavam fora, eu comecei a jogar. Comecei a fazer gol, comecei a jogar bem, comecei a jogar. Aí quando os caras já iam voltar, foi o jogo daqui. CRB e Flamengo aqui. E nesse jogo eu joguei muito, fiz gol, dei passe para gol. E aí, o Juca Kfouri, naquela revista Pra Cá, né? Sei. Ele botou na capa, ninguém sentiu saudade do Zico. Só que eu não vi nada, eu não acompanhava isso. Aí quando eu cheguei, aí voltou, aí representação na Gávea na terça-feira, né? À tarde. Aí eu falei, eu vou chegar cedo na Gávea. Quando eu cheguei na Gávea, o treino estava marcado de 3 horas. Quando eu cheguei lá, eram umas 2h20. O Zico já estava lá. Ele tinha voltado da seleção, estava lá sentado assim, né? Aí eu cheguei, o Zico, aí eu não tinha visto ele. Foi a primeira vez que eu vi ele. É um impacto, né? Eu digo, pô, o Zico tá aí, o homem tá aí. Aí o Zico, tudo aí, ele. Não é assim não, vem cá perto de mim, chega. Aí eu fui já perto dele, né? Aí, como é que tá? Não, peraí, vamos... Olha o que tá aqui na minha mão. Aí ele mostrou essa revista, né? Que o Juca Kfouri colocou lá. Ninguém se saudade do Zico. Eu digo, não, mas é assim não, Zico. Eu não tem nada a ver isso aí não. Você é conversa dos caras. Aí ele brincando, você tá pagando quanto aqui os caras para fazer essa matéria? Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro nem para comprar uma camisa, eu não tenho dinheiro para isso. Aí ele falou assim, não. Aí ele começou, ele falou assim, olha, eu tô brincando, mas você veio aqui para isso mesmo, para ajudar a gente, e tá indo bem, e é isso que a gente quer. Aí eu, para quebrar o clima, né? Aí eu falei, fala o seguinte, Zico, a 10 é sua, eu pego outra qualquer, não tem problema não. Aí ele riu pra caramba. Foi, né? Foi ali que a gente... Antiguidade é posta. Antiguidade é posta. A 10 é sua, eu pego outra. Ô, Peu, mas assim, para que fique claro, eu tenho o Zico como ídolo, eu respeito muito, acho que profissionalmente... talvez a gente escolha nos dedos assim. Quem foi um profissional legítimo dentro de campo e um exemplo como cidadão fora de campo? E essa pessoa, para mim, é o Zico. Não tenha dúvida. Mas assim, de fato, o Zico, como é o Zico no dia a dia? Rapaz, o Zico, para mim, deixa eu lhe contar uma historiazinha rápida. O Zico jogou aqui Flamengo, não sei, com uma seleção antes de 82,
que antes de ir para a Copa, eles jogaram aqui em Maceió, que eles deram uma goleada de 5-0, 5-2, um negócio assim, em uma seleção. O jogo foi aqui, em Maceió. E o Zico, quando o jogo acabou, ele não quis trocar a camisa e nem deu para ninguém a camisa. Levou a camisa para o hotel. Aí chegou no hotel, jantou, e depois pegou um táxi lá, perguntou se o cara sabia onde era a minha casa. E o cara disse, não, sei onde é, vamos lá. Aí o cara foi com ele lá em casa e ele deu a camisa à minha mãe. Então, para mim, já posso nem mais falar mais nada, né? Mas para mim já é muito. É muito mesmo. Muita emoção, né, Pio? É muito. E assim, a Dona Maria que viveu tudo isso lá nos bastidores de Mutange, dessa coisa, e assim, o respeito do Zico de fazer isso, de fato, é algo que emociona muito, né? Foi esse negócio, essas coisinhas aí que a gente sempre vai ser o Zico, é um cara que gosto muito dele, eu sei que ele gosta muito de mim, sempre fala, sempre liga. Temos lá o nosso grupo, quando eu fico muito ausente do grupo, ele... Cadê você, seu Gaguinho? Cadê tu? Vamos para lá, vamos para lá para gente brincar lá no grupo. Então, para mim, é uma pessoa que... É um cidadão, um cara espetacular. Mas assim, a gente não pode encerrar o nosso papo sem falar do jogo do Liverpool, né? É uma coisa que, de fato, ficou marcado na história, como diz a música, né? E você acabou de declarar, se tivesse que viver um dia, seria esse. Tu lembra da última conversa do vestiário? Como é que foi, Pio? Lembro. O pessoal falou assim, olha, esse é o dia que nós pudemos se consagrar e ficar na história. Eu acho que o Zico, o Júnior, que era mais velho, o Raul Plasma também, que era mais velho, esses caras sempre puxavam bastante aí pelo grupo. E a gente sabe que o Raul, eu lembro que ele falou assim, olha, o Raul, eu já participei de muitos grupos, de muitos times, mas de maior qualidade de jogadores é essa que nós temos aqui. Então, se nós não ganhar tudo, a gente não fez nada. Temos que ganhar tudo. E aí esse título... E outra coisa, vamos mostrar para esses caras que nós não somos desnutridos, não. Nós somos magos, mas temos força. Vamos embora. Então, para nós foi um título impressionante de Mundial. Lá era meio-dia, aqui era meia-noite. Foi um negócio interessante. Eu sei que depois eu quis ligar para minha mãe. Aí o Raul falou, mas se ligar para tua mãe agora, vai ter fuso horário, vai ter não sei o quê. Me falou tanta coisa. Eu digo, então deixa. Não vou ligar mais não, que tu já complicou demais. É porque era tudo diferente, né? O fuso horário, essas coisas. Tudo diferente. Que conselho você deixa para os jovens atletas da nossa região? Olha, eu acho que futebol tem que ser muito dedicado ao que você quer e fazer muito trabalho de base, de dominar uma bola, de usar o pé esquerdo, de usar o pé direito, aprender a cabecear, aprender a dominar no peito, essas coisinhas básicas que vai dar uma diferença grande dentro do campo, né? E sabe que o preparo físico hoje é muito importante. A gente assiste jogos que você vê que, principalmente quem for querer ser ponta, quem for querer ser volante e laterais, depende praticamente de 90% do seu preparo físico. Então, tem que se preparar para isso, porque vale a pena. E vale a pena. Naquele tempo que você subia para o time profissional, ganhando a metade de um salário mínimo, a gente se dedicava tanto. No auge da tua carreira, Peu, quando você chegou aqui no topo, vivendo toda aquela emoção, tudo mais, baseado na moeda atual, o teu salário chegou a quanto? Olha, baseado na... Porque é o seguinte, o Flamengo, ele pagava em cima de salário mínimo, no caso, né? O Zico, que ganhava mais, ganhava uns 10, 12 salários mínimos. A gente que estava ali, chegando, ganhava 4, 5 salários. Putz. Né? Mas... Hoje 6, 7 mil. 7 mil, né? Mas aí, outra coisa, para você comprar um terreno, uma casa, você tem que trabalhar 3, 4 anos. Hoje já mudou bastante. Então, hoje o cara compra uma casa, um carro... ligeiro. Então vale a pena. Vale a pena o cara se preparar para atingir
os seus objetivos, porque a gente vê, eu estava vendo ontem em casa, eu digo, onde é que anda aquele, o Xande que jogou no Asa, né? Um Sim. atacantezinho, Sim. tá lá para a Arábia ganhando dinheiro. E ele era bom, que é de Campo Alegre, né? Campo Alegre. Era bom atacante, muito bom, e chorou rapidinho, já foi embora. Então, vale a pena se dedicar e sabendo que, além disso, você está ganhando saúde, porque esporte é saúde, né? E hoje em dia, aí, você tem que se preparar. Futebol te ensinou algo que você leva até hoje para a tua vida, de cidadão? Tem. Futebol tem muitas coisas que você tem que saber o seguinte. Às vezes, as coisas não vão acontecer como tu quer, né? Mas futebol, o maior ensinamento. Se não der na técnica, mas vai na raça, vai na vontade, sem desistir, né? A gente não pode desistir nunca. Eu lembro que tem um atleta, né, chamado Raí, né, que todo mundo conhece, jogou no São Paulo, campeão mundial. Esse atleta, o início da carreira dele foi no Botafogo de Ribeirão Preto. E eu acho que ele, o Boiadeiro, o Nelson, o Chiquinho, são um pessoal que todo mundo estava lá iniciando, e eu cheguei nesse time. Eu tenho certeza, se você perguntar para cada um deles, eles vão dizer que aprenderam muito comigo. E eu ajudei muito eles mesmo, o próprio Raí mesmo, aí era meia. Mas não tinha como jogar comigo também na meia. Aí eu fiz o quê? Raí, eu vou pro ataque, e tu vai entrar aí no meio. E começamos a jogar junto. 11 jogos que nós jogamos juntos, ele foi para a seleção brasileira. Então, tudo isso é um negócio que você se sente bem quando você lembra das coisas boas que você fez dentro do futebol. No Botafogo, o Chiquinho foi artilheiro, o Nelson foi artilheiro do Campeonato Paulista. Então, eu tenho esse método comigo, de todos os atacantes que eu joguei assim, foram artilheiro. Dentinho que foi artilheiro, Gilmar, o Nunes no Brasileiro de 81, que eu joguei mais tempo junto com o Nunes, foi artilheiro. O Chiquinho foi artilheiro do Campeonato Paulista, junto com o Serginho Chulapa. Aí era jogo... Porque o Campeonato Paulista é como hoje é o brasileiro, ida e volta. 20 times, ida e volta. E eu sei que quando chegou no último jogo, o Serginho estava no Corinthians. Aí o Serginho fez o gol lá. Aí, eita, gol do Serginho do Corinthians. Aí o Chiquinho é perreado. E agora? Tenha calma que você vai fazer o seu gol. Tenha calma. Aí foi já quase acabando o jogo contra Inter de Limeira. Eu fiz uma jogada lá, driblei zagueiro, driblei goleiro. E disse, venha, corra. Ele veio correndo, eu rolei, botei a bola, ele fez o gol. E foi artilheiro junto com o Serginho do Campeonato Paulista de, acho que 84, 85, mas foi artilheiro, cada um fez 16 gols. Para a gente encerrar, Peu, o que você diria para aquele menino, o Pelezinho, lá do Mutange? Eu acho que fazer contratos, eu nunca fui muito bom de fazer contratos, não, né? Eu acho que eu colocaria uma pessoa para fazer isso para mim. Para cuidar, para fazer contratos. Da tua vida profissional. Isso. Isso é importante, porque às vezes passa e o que mais tem no futebol são pessoas interessadas em tirar proveito do que você faz lá dentro do campo, né? E às vezes quer tirar todo esse proveito, né? Tem alguma história assim que o Zico, que você não gostaria que fosse contada aqui? Conta pra gente em absoluta primeira mão. A minha vida foi um livro aberto. Eu lembro, deixa eu contar uma, quando eu cheguei lá no Rio, a gente foi campeão carioca contra o Vasco. E naquele tumulto entrou muita gente dentro do campo, o campo encheu de muitos torcedores e tal. E o pessoal levou uma voltinha minha, uma corrente, levaram naquele negócio. Levaram a corrente, camisa, levaram tudo. Aí eu cheguei lá no vestiário, roubaram a minha corrente, isso aí, o Zico, como é? Vem cá. Não fale nada mais, deixa que eu vou resolver. Aí ele foi para a rádio e disse, o Peu, quem achou a correntinha do Peu dentro do campo, tal, eu vou... Quem
achou, eu vou dar uma camisa autografada para todos os jogadores e tal. Aí o cara que encontrou lá, né? Sei. Foi lá, acertou com o Zico e devolveu. E o Zico deu uma camisa pro cara. E o cara foi lá devolver a corrente? A corrente e o Zico deu a camisa a ele. Só que o Zico não me disse nada. O que é que eles fizeram? Passaram o trote para mim, que nesse tempo eu estava morando na concentração. Aí passaram o trote. Senhor, amanhã, 5 da tarde, eu vou estar aí, eu vou lhe devolver a sua corrente. Não, pode vir que eu lhe dou uma camisa, pode vir para cá. Que eu vou... Aí só que quando deu 5 horas... Essa resenha é muito boa, os né? caras mandaram um camburão ficar na porta da concentração. Pô. E eu conheci os caras. Ô, meu irmão, tá tudo legal, pode ir embora. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Aí já veio o cara que era gerente da concentração, trazendo lanche pros caras. E eu, rapaz, seu Manuel, não deu nesses caras não, manda os caras embora. Pô. Eu sem querer falar que o ladrão ia lá para me devolver a corrente e o cara lá. E o camburão lá na porta. Aí o cara vai vir aí, vai ver, né? A polícia vai pensar que eu quero prender o cara. Aí nada. Aí eu sei quando deu às 6 da tarde, o telefone tocou, né? Da concentração. Eu fui lá atender, né? Fui lhe correr atender. Alô? Aí o cara falou assim: opa, sou eu, Pedro. Mas, rapaz, eu fui aí e a polícia estava bem na porta. Rapaz, olha. Coincidência. Eu não chamei ninguém, não. Foi coincidência mesmo. Não sei o quê. Vamos marcar um outro lugar. Que nada, seu Gaguinho. Se eu lhe pegar, eu vou lhe matar. Eu falei, seu ladrão, tenha calma, seu ladrão. Seu ladrão, se eu tenha calma. Que não foi eu, não, seu ladrão. Sei quem tá aí. Desliguei, fiquei ali quieto. Aí daqui a pouco foi chegando o pessoal para concentrar. Né? E ele viu que eu estava muito calado, muito na minha, que eu sempre falava, eu estava quietinho demais, com medo do cara. Ele pegou o que foi? Eu digo, poxa, Zico, o ladrão vinha aqui e o camburão estava na porta. E ele ligou para mim e disse que vai me matar. Aí ele viu que eu estava dizendo, tá aqui a tua correntinha. Filha da mãe. Tudo a armação dele. Tudo a armação dele. Aí ele... Gravaram tudo. E deram para um cara chamado Afonso Soares, né, da Rádio Globo, que tinha um programa que ia de 7 da manhã até meio-dia. Audiência máxima esse cara, era uma audiência altíssima. Aí ele ficou admirando todinho. Olha, hoje tem uma do Pelvo, mas só solto lá para meio-dia. Da última é a última. Para segurar a audiência. Essa é a última, é a do Pelvo. Vou botar aqui só um pouquinho, eu botar aí e falar... Seu ladrão, aí, mais tarde, ele ficava assim. Eu sei que foi uma audiência total. E aonde eu saía, lá na rua, os caras, diga aí, seu ladrão. Aí pegou esse negócio, pegou. Valeu. Eu quero agradecer os nossos apoiadores, o Posto Terra Nossa, Comedoria Escritório, Radar Automóveis, Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora, Kika Tenório transformando vidas, inspirando pessoas, e Supermercado São Luís, agradecer gentilmente o carinho, a gentileza, né, a maneira sempre cortês do seu Luiz, nos recebeu hoje lá no Dom Luiz, né? E Luna Ovos é nutritivo, é Luna. Agradecer aos apoiadores e, de modo muito especial, agradecer a você, Peu, pela amizade, pelo carinho. Isso fortalece muito a nossa relação. Foi muito importante para o esporte de peso tê-lo aqui, né, nessa ocasião. Papeamos. Lógico que se a gente fosse puxar a conversa aqui, com certeza ia mais longe, mas eu estou muito feliz aqui com a tua participação. Muito obrigado por tudo, hein, Peu? Valeu, Danilton. Um abraço, meu irmão. Obrigado aí e tamo junto. Valeu. Depois a gente faz outra melhor. Faz um segundo. Faz a segunda. Valeu, então. Hoje, de modo muito especial, tivemos aqui o nosso Peu, né? Orgulho de Alagoas, orgulho do futebol do Brasil, uma grande figura que contou aqui muita resenha, e você siga lá em todas as plataformas digitais e manda para os amigos, manda para as pessoas. É importante que a gente possa crescer com os seguidores para que, de fato, a gente possa chegar nos 4 cantos do mundo. Um abraço a todos. Valeu, moçada.